vou explicar para vocês de uma forma mais detalhada o levantamento terra, ou também chamado de deadlift, tá? Bom, a primeira coisa que vocês vão precisar lá, né, é a barra, certo? E de preferência, uma anilha grande, tá? Eu sei que nem todo mundo que está começando a aprender esse exercício vai conseguir fazer com a anilha grande da academia, porque a maioria das academias tradicionais, assim, a maior anilha seria de 20 ou 25 quilos, né? Então, caso você ainda esteja aprendendo o movimento, o que você vai fazer é utilizar dos steps, beleza? Então, você pode utilizar do step assim, deitado nessa posição, ou você pode utilizar assim, tá? O importante é que você aprenda a técnica primeiro, tá? Para depois você começar a fazer com uma carga significativa para você, tá? Então, é o seguinte, eu vou explicar aqui sem o step e depois de forma resumida eu vou colocar com os steps para vocês entenderem como que vocês vão fazer na progressão de amplitude. Então, a primeira coisa no terra, na hora que vocês forem fazer o exercício, o deadlift tradicional, vocês têm que achar o meio da barra. Então, na hora que vocês colocarem a barra lá no chão, posicionarem, achar o meio da barra. Achou o meio da barra, vocês vão dar uma distância onde o pé de vocês fique mais ou menos na linha do quadril, tá? Depois de ter achado a distância do pé de vocês, vocês vão posicionar a mão, tá? Eu utilizo um dedão de distância da minha perna, então, ó, eu vejo lá e coloco mais ou menos um dedão de distância. Por que eu coloco isso? Se eu não colocar e pegar de qualquer jeito, na hora que eu for fazer a execução e pegar muito próximo aqui, eu vou tender a raspar meu antebraço na perna. Por isso que acontecer, eu vou fazer um valgo no meu joelho. Então, eu vou jogar ele para dentro. Eu jogando ele para dentro aqui, pode gerar uma disfunção na parte de joelho e me prejudicar a execução. Então, para poder preservar a execução, façam da forma que eu acabei de falar aqui com vocês. Pode pegar mais aberto? Pode, não tem problema nenhum, tá? Mas eu indico dessa forma porque fica confortável. Então, posicionou, acha a distância de um dedão, fecha a pegada. Por enquanto eu vou ensinar a pegada tradicional, tá? Então a pegada é pronada, fecha na barra e na hora de fazer a execução, vocês vão imaginar que vão empurrar o chão para longe de vocês, como se fosse dar um salto, certo? Como se vocês fossem fazer uma mola e saltar, beleza? Só que lógico, vocês não vão saltar e também não vão tirar o pé do chão. É só como se fosse o trajeto de empurrar a barra para cima. Então, posicionou, estufou o peitoral, sente a barra, tá? Porque algumas academias a anilha não tem um encaixe tão perfeito, porque, vamos dizer assim, o terra ele vem de uma parte onde que é tudo pesado de forma cronométrica, tipo assim, cronométrica não, perdão, tudo de forma calculada milimetricamente, tudo certinho, sabe? Então, tipo, a barra aqui, ela vai ter um diâmetro certinho, que vai encaixar de certinho na anilha, então ela não tem folga, então, mas as academias tradicionais, isso não é tão viável, tá? Então, na hora que você for posicionar, achou a base, postura, sente a anilha, caso ela tenha essa folga, tem a folga aqui, posiciona, trava a escápula e puxa. Hora de voltar, raspando a coxa, a barra, sobe, certo? Sempre com a barra rente ao corpo, raspando a sua pele, tá? Para que isso não gere desconforto na sua lombar, porque quanto mais distante você deixar do seu corpo, mais ação da sua lombar você vai ter. E, consequentemente, pode gerar uma lesão, se caso você não tiver com o core bem fortalecido, tá? Estou falando que pode, porque às vezes a pessoa está iniciando um treinamento e acha que é o terra que está prejudicando ela. Então não é. Às vezes você está fazendo de uma forma errada a execução e não está com o core totalmente fortalecido, então está sobrecarregando a sua lombar na execução, tá? Agora eu vou fazer de lado, para que vocês vejam, tá? A forma lateral dele. Então posicionou. Outra coisa que eu esqueci de falar. O pé, ele tem que estar abaixo da barra, tá? Então você vai colocar metade do seu pé à frente da linha da barra e a outra metade atrás. Hora de posicionar a sua perna, tá? Vai ficar raspando na barra, vai ficar bem rente a barra, vai fechar a pegada e vai fazer como eu fiz, demonstrando de outra forma. De forma lateral. Para uma boa execução do terra,
tá? Isso sem muita quilagem, você tende a treinar com a escápula fechada. Para quê? Para que quando você estiver com muita carga, você tenha esse acionamento de proteção, porque ela não vai conseguir ficar fechada com muita carga, tá? Isso eu já falo, porque é muito difícil a posição, exige muito da musculatura, mas porém você tem a ativação da mesma. Então, tendo a ativação desse lugar, você já tem uma memória motora que ali tem que ficar travada. Por mais que ela não fique totalmente fechada, ela vai ficar travada. Então, posicionou, travou na barra, sentiu o peso aqui na barra, fecha as costas, baixa um pouquinho o quadril e empurra o chão para longe. A hora que estiver aqui em cima, fecha as costas. A escápula fecha o máximo que der. Mão firme, desce, raspando a barra na coxa, sobe. Ok? Então, o levantamento terra tem uma certa dominância de quadril, maior dominância de quadril do que de joelho. Esse aqui é o deadlift tradicional, tá? Porque se for feito o outro, o Romanian deadlift, ele é como se fosse um stiff. O quadril fica mais alto e ele abaixa menos, tá? Mas isso vai ter de forma resumida depois. Então, estou só explicando de forma um pouco maior para vocês entenderem como que funciona o levantamento perna de forma tradicional, tá? Então, agora segue os outros resumos aí, beleza?